Bom dia, então, pessoal. O motivo dessa apresentação é ilustrar e apresentar o nosso artigo denominado Divinator, a Visual Studio Code Extension to Source Code Summarization. Esse artigo foi uma parceria entre a Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com a Universidade Federal de São João del Rei e a Universidade de São Paulo, mais especificadamente o IME. Os autores desse artigo são Rafael, que sou eu, Rafael Durelli, Vinícius Durelli, Rafael Bétio, Diego Dias e o professor Alfredo Goodman, certo? Então agora nós vamos dar continuidade na apresentação, ressaltando que nós criamos então uma extensão para o VS Code Studio denominado Divinator, que é responsável por realizar a sumarização de código de um específico trecho de código, e pode ser esse trecho de código em Python, Java ou C#, tá bem? Vamos lá. Então, os desenvolvedores, galera, de software, em geral, eles gastam uma quantidade substancial de tempo tentando ler e entender o código, né? Pesquisas recentes mostram que as tarefas de compreensão de código podem ser aceleradas lendo a documentação disponível. No entanto, geralmente, a documentação é um artefato caro para se gerar e para se manter. Portanto, a documentação disponível, geralmente, ela está ausente ou desatualizada em um artefato de código durante o ciclo do desenvolvimento de software. Tá? Assim, a geração automatizada de breves descrições em linguagem natural para um código-fonte pode ser algo que venha ajudar e pode ser desejável e tem um potencial de desempenhar um papel fundamental na compreensão e desenvolvimento do código-fonte. Tá joia? Avanços recentes no aprendizado de máquina, né, principalmente no Deep Learning, levaram às técnicas sofisticadas de geração de resumos de código. Tá? No entanto, até onde sabemos, nenhum estudo integrou totalmente uma técnica de sumarização de código, principalmente usando Deep Learning, Machine Learning, técnicas mais elaboradas, como as que nós propomos aqui, como técnicas de sumarização de código, para um ambiente de desenvolvimento de software, como, por exemplo, uma IDE. Né? Na esperança, então, de preencher essa lacuna, a gente propôs uma extensão no Visual Code Studio, que permite que os desenvolvedores aproveitem a sumarização de código utilizando facilmente uma extensão denominada Divinator, que nós criamos no decorrer dessa nossa pesquisa. Tá? Então, durante as tarefas de desenvolvimento e manutenção, os desenvolvedores passam a maior parte do tempo lendo e entendendo o código, né? Poder contar com uma breve descrição sobre o propósito do que aquele código está fazendo pode permitir que os desenvolvedores economizem um tempo e tornem as tarefas de desenvolvimento e manutenção menos onerosa para os desenvolvedores, facilitando assim o entendimento daquele trecho de código. Tá? No entanto, pesquisas mostram que os desenvolvedores tendem a evitar o esforço manual de escrever os próprios resumos. Né? Ninguém quer... geralmente, talvez não tem tempo de simplesmente ir lá e ficar documentando, escrever o próprio resumo daquele trecho de código. De modo que a sumarização automática de código de fonte pode vir a ajudar no decorrer do desenvolvimento e manutenção de um código-fonte. Tá certo? Os pesquisadores, então, recorreram a técnicas de Machine Learning e, mais recentemente, técnicas de Deep Learning para melhorar a qualidade dos resumos gerados. Tá bom? Avanços em Deep Learning recentes denominaram o desempenho da última geração de sumarização de código-fonte, que é basicamente o que nós utilizamos no decorrer dessa nossa pesquisa. Tá? Então, para realizar a sumarização do código-fonte, a nossa extensão, que foi uma extensão gerada no VS Code Studio, ele emprega um modelo já muito utilizado e conhecido de Deep Learning, que é o modelo CodeTrans, que ele é totalmente baseado em uma arquitetura de transformador. Tá? Então, ele é baseado numa arquitetura que realiza o
transformador de codificador e decodificador. Então, ele é um encoder e decoder, tá? O modelo de resumo de código-fonte, ele pode ser capaz de processar trechos de código-fonte em Python, Java e C#. Tá? Então, de forma resumida, a nossa ferramenta hoje, ela consegue sumarizar trechos de código em Python, Java e C#. Tá? Os dados que foram utilizados para treinar o nosso modelo foram dados utilizados, gerado pelo esse artigo, tá? Polier et al. Tá? Depois tem a referência no nosso artigo para vocês terem mais informações sobre esses dados que foram utilizados. E esse conjunto de dados, todos eles foram extraídos de perguntas e respostas do Stack Overflow. Tá joia? Bom, então vamos falar um pouco agora sobre a arquitetura da ferramenta que a gente propôs nesse artigo. O Divinator, ele foi uma extensão do VS Code Studio, tá? Portanto, ele integra-se perfeitamente ao VS Code e ele é simplificado, que ele tem o objetivo de ser fácil de ser utilizado para ajudar os desenvolvedores, tá? A obter o recurso de sumarização de código-fonte de forma integrada na IDE, beleza? A nossa extensão, então, ela é fortemente baseada em uma arquitetura de microserviços, tá? A sumarização do código-fonte é executada como um processo isolado, implementado por meio de um endpoint, utilizando o framework FastAPI, que é uma biblioteca implementada em Python, e esse endpoint e os modelos estão todos hospedados em uma instância na AWS EC2, tá? Então, basicamente, toda a sua arquitetura está na nuvem hoje em dia, tá? E como vocês podem observar aqui nessa imagem, aqui nós temos uma figura ilustrando como que é a arquitetura. Então, como vocês podem observar, nós temos um cliente que faz uma request por meio de protocolo HTTP. Esse protocolo HTTP tem alguns verbos que são utilizados, como por exemplo o POST e o GET para pegar as informações. E nós temos 3 modelos ali já treinados, baseado em CodeTrans, que são o Java Model, o Python Model e o C# Model. Tá? E esses modelos, independentemente, quando mandam um trecho de um código de Python, o modelo Python Model vai ser responsável por realizar a sumarização. Quando a gente manda um trecho de código em Java, o modelo Java vai ser responsável por fazer, então, a sumarização. E de forma semelhante, quando a gente manda um trecho em C#, o C# Model vai ser responsável por realizar a sumarização do código. E uma SQL ali é simplesmente para nós guardarmos o histórico de busca, de pesquisa de todos os usuários, para ele não ter que refazer sempre a mesma consulta, e também para nós termos um registro das consultas que estão sendo realizadas para futuras pesquisas. Tá? Deixa eu ver, só passar aqui. Esta é uma figura para vocês observarem, então, como o Divinator pode ser utilizado. Tá? O Divinator, hoje em dia, ele está disponível no Marketplace da VS Code Studio. Simplesmente você pode digitar e pesquisar por Divinator. Quando você instalar o Divinator, você vai simplesmente escolher um trecho. Por exemplo, ali eu estou selecionando um trecho de código-fonte. Então, ele tem código-fonte que eu selecionei, Bubble Sort, por exemplo. Estou selecionando ele como um todo. Clico com o botão direito e vai me aparecer essa opção, Divinator Summarize Source Code. Tá? Então, essa é uma das formas de nós ativarmos, dispararmos o gatilho para a execução da nossa ferramenta denominada Divinator. A segunda opção é simplesmente pela aba que nós temos, que nós podemos utilizar o Ctrl+Shift+P no VS Code Studio e ele dispara para nós essa opção. E se você digitar ali Divinator, ele também vai ter um shortcut, um atalho para ele também disparar para nós a ação do nosso Divinator. Nesse caso aqui é um código em Python. Quando a gente mandar esse código em Python para o nosso endpoint do nosso microserviço, ele vai ser responsável por fazer uma determinada sumarização desse trecho de código. Tá?
e ele vai retornar para nós um JSON, tá? Esse JSON que eu coloquei aqui na tela, galera, é simplesmente para elucidar, isso aqui não mostra, tá? Então esse JSON Summary Text é o JSON que retorna e a nossa ferramenta, o VS Code aqui no caso, a nossa extensão, vai pegar esse cara e vai colocar aqui Bubble Sort em Python, tá? Então ele vai retornar um trecho em linguagem natural para nós, de alguma forma, tentar entender o que está sendo implementado aqui. Esse exemplo é um exemplo que está bem trivial de ser entendido, né? Por próprio nome do método ali, da função, já está mostrando que é um bubble sort, mas se nós não colocássemos comentários, não colocássemos nome nenhum nesse método, ele também iria sugerir que seria um método de ordenação em Python. Então isso já daria para nós um caminho para entendimento, para entender então esse nosso código, tá bem? Então vamos para a conclusão. A sumarização de código-fonte, galera, ela é estudada há décadas, né? Porém, apenas recentemente, a área começou a chamar bastante atenção devido à forma como técnicas mais recentes melhoraram a qualidade do resumo gerado por meio de NLP, por Deep Learning, Machine Learning, né? Embora muitos modelos pré-treinados que foram ajustados para tarefas relacionadas à engenharia de software tenham se tornado disponível hoje na literatura, acreditamos que ainda existem poucos esforços para trazer esses modelos para a vida mesmo dos engenheiros de software. Então esse foi o objetivo de nós criarmos a Divinator. Existem modelos já treinados que fazem ótimas coisas para nos auxiliar na tarefa do dia a dia do engenheiro de software, mas poucos modelos estão sendo utilizados. Então o Divinator é uma ferramenta que tem como objetivo pegar um modelo e colocar em prática no dia a dia, tá? Como primeiro passo para preencher essa lacuna, né, projetamos e implementamos então a ferramenta Divinator. Por meio dessa ferramenta, os desenvolvedores então eles podem aproveitar recursos de sumarização de código utilizando uma IDE que é muito conhecida hoje em dia no desenvolvimento de software. Nossa extensão, como já mencionada, ela é capaz de gerar resumos de linguagem natural, tanto para a linguagem Java, Python e C#, tá? Divinator, então, implementa uma arquitetura fortemente baseada em microserviços, que permite a escalabilidade e reduz o custo da execução do modelo, tá? Fazendo com que o modelo de resumo de código seja executado do lado do servidor, fazendo assim que esse nosso serviço esteja sempre disponível. Tá bom, gente? Então era isso que eu gostaria de apresentar sobre nosso artigo. Muito obrigado. Até mais.